E vem conferir a crítica do filme Pânico 6. E chegou nos cinemas o filme Pânico 6, e eu estava muito ansioso para esse filme por vários motivos. O primeiro é porque eu gostei muito de Pânico 5, se tornou um dos meus preferidos da franquia. Foi um filme que eu já estava ansioso para assistir antes de ir no cinema, por causa que eu sou muito fã da franquia como um todo. Então eu queria ver essa volta de Pânico pro cinema, e depois que eu vi ele, eu fiquei mais empolgado ainda, se tornou, como eu falei, um dos meus preferidos da franquia. Então isso criou já uma expectativa grande para mim ver Pânico 6. E quando saiu os trailers, quando saiu os posters, eu fiquei mais empolgado ainda. Principalmente pela volta do elenco do quinto filme, por continuar a história deles, para levar um outro caminho para a franquia, e também por ser um cenário completamente diferente. Vamos largar Woodsboro e vamos para Nova York, um novo cenário, uma nova possibilidade para o Ghostface fazer suas vítimas, e também para expandir a história, expandir as possibilidades que a franquia Pânico pode ter. E esse filme foi um misto de sentimentos para mim. Tem coisa desse filme que eu gostei bastante, e tem muita coisa que eu me decepcionei nele. No fim das contas, eu achei que ele foi um filme mediano, que gerou um certo entretenimento para um filme de slasher, mas que eu esperava um pouco mais. Mas vamos falar devagar, ponto a ponto, para falar o que eu gostei e o que eu não gostei desse filme. Vamos começar falando sobre o cenário, porque como eu falei, um diferencial desse filme, que com certeza chama a atenção de quem é fã de slasher e que também é fã da franquia Pânico, é a mudança completa de cenário, saindo de um lugar que é Woodsboro e indo para Nova York, uma cidade grande, com cenários novos, com possibilidades novas. E essa foi a minha primeira decepção com o filme. Sim, eles conseguem criar bons set pieces que faz com que o filme tenha alguns momentos grandiosos. Principalmente a tensão que eles conseguem criar na cena que envolve o metrô, uma cena boa, bem feita e bem dirigida, e também numa cena que envolve principalmente o apartamento delas. Mas se parar pra pensar, eles não conseguem usar Nova York como deveria. O diferencial de Nova York seria você poder trabalhar mais cenários, mais pessoas e mais vítimas. Isso eu acho que eles não conseguem trabalhar muito bem. E uma outra coisa que era muito importante e muito boa de se utilizar a cidade de Woodsboro, que é uma cidade pequena, que é uma cidade que fica mais restrita, é que as atitudes que aconteciam do Ghostface faziam com que os personagens tivessem mais dificuldade de ligar para uma polícia, para uma ambulância ou para um resgate. Isso ajudava muito. Numa cidade como Nova York, onde tudo acontece o tempo inteiro e toda hora tem pessoas na rua, eles tiveram que ser muito inventivos na hora de criar os cenários. Eu acho que esse é o problema. Muito do filme se passa em cenários muito fechados, em apartamentos, num estúdio de cinema abandonado, e tirando a cena que envolve um mercadinho e a cena que envolve o metrô, Nova York é muito mal utilizado, muito mal explorado. O potencial está ali, mas eles não conseguem realmente ir a fundo e desenvolver isso. Então, em questão de utilização de cenário, eles não conseguem utilizar como um todo bem Nova York. Mas tem duas cenas, como eu falei, que me agradam bastante. A cena que envolve o apartamento das meninas, as protagonistas, que seria a Sam e a Tara, e também eu gosto bastante da cena do metrô. Eu acho que essa cena, pra mim, talvez seja uma das, se não a melhor cena do filme, porque em relação à direção, a fotografia e a trilha sonora, ela funciona muito bem. Como usam a luz do metrô para criar uma tensão, como usam a ideia de ter várias pessoas fantasiadas, como o Ghostface no metrô, tudo funciona muito bem. Pode até ter cenas melhores, mas essa foi a que eu mais gostei do filme. Já tava no trailer, boa parte dela. Eu acho que tem algumas coisas ali que se não tivesse no trailer seria melhor, mas isso não é culpa do filme, isso é culpa do marketing. Como filme, essa cena é muito boa. Então aí começa o primeiro ponto. Poderiam usar melhor Nova York, melhor a cidade. Até, de novo, já que eles prometeram que usar Nova York com mais pessoas, poderia ter mais vítimas no filme, mas mesmo assim, eu acho que é uma divisão. Eu poderia usar mais, mas quando eles realmente tentam usar, tentam ser criativos, eles conseguem bem, como na cena do metrô. Cena de Nova York, a gente vai pros personagens. Eu acho que aí é o que vive a alma do filme. Porque desde o filme passado, eu gostei muito da personagem da Sam e da Tara. Principalmente, e do Chad também, e da Mindy. Eu acho que são esse quarteto, um quarteto que funciona bem. Mas principalmente a Sam e a Tara. Por quê? As duas atrizes são muito boas e elas têm uma boa química de família, de união entre elas. A Tara, que é vivida pela Jenna Ortega, ela não consegue ter muita participação no primeiro filme, que a personagem dela fica muito tempo no hospital. Aqui ela tem muito tempo e ela consegue explorar e dar mais camada para a personagem da Tara. Você sai do quinto filme sem saber muito o que a Tara pensa sobre a vida, sobre as pessoas, seu relacionamento com as outras pessoas, até o relacionamento dela com a sua irmã Samantha, não é tão bem explorado no quinto filme. Aqui elas têm mais tempo para isso. E aí a gente também destaca a Melissa Barrera, que está sendo a grande protagonista dessa franquia como um todo. Eu acho que ela está indo muito bem. A gente consegue ver uma evolução e uma construção de personagem ao longo desses dois filmes. Tanto que
quando terminou o filme, apesar de não ser um filme fantástico, que me impressionou, ser um filme que só me agradou, me divertiu enquanto eu tava no cinema, eu fiquei muito ansioso para ver um próximo filme, se eles forem pro caminho que eles estão projetando pra personagem da Samantha. É uma personagem boa, interessante, que passa pela ideia do trauma e que passa bem essa ideia de família. Eu acho que ela e a Jenna Ortega tem uma, como a Sam e a Tara, tem uma boa química em tela que funciona bem enquanto você tá vendo o filme. Eu também, então isso se contar com os personagens secundários, os novos, né, os novos eu acho que eles poderiam ser mais envolventes. Tem uma ou outra ali como a Annick, que eu achei super interessante, mas de modo geral, os personagens novos não são tão interessantes assim como poderiam ser. Eu gostei mais dos 4 que já voltam, mas principalmente a Sam e a Tara. O resto dos personagens, eu acho que ainda pode entregar mais nessa franquia. Pode entregar mais, deve entregar mais, mas a dupla acaba conseguindo carregar o filme e trazer um mistério, trazer uma boa relação familiar, algo que é super importante pra franquia Pânico. Porque se você for ver a franquia Pânico, e principalmente essa nova fase que eles estão levando, o discurso de família, de irmão, de união, pai, mãe, é sempre muito importante. Então continuam muito bem esse discurso, que com certeza vão culminar num terceiro filme e que vai fazer com que tenha uma conclusão nessa história. Então, de novo, assim como Nova York tem coisas boas e coisas ruins, os personagens também têm. Você tem duas personagens que funcionam muito bem e dividem muito bem a tela, como atrizes, como a química delas e como as personagens que são mais desenvolvidas, mas por outro lado, tem vários outros personagens que são praticamente jogados ali, não são tão bem desenvolvidos assim. Como, por exemplo, a pessoa que vive na casa da frente deles, que é o novo relacionamento da Samantha. Ele é um personagem que, por exemplo, ele poderia não estar no filme, que ele não faria diferença nenhuma. Então, tem essa ideia de que as protagonistas funcionam bem, carregam o filme, mas aí em volta deles poderia ser mais desenvolvido, mais explorado, tanto os que já foram apresentados no filme passado, como os que já foram, como os novos que estão aqui. Passando dos personagens, a gente vai agora para a parte das mortes. Eu acho que esse ponto é um ponto bom para se destacar do filme. O filme tem bastante morte, e elas são bem feitas, são criativas, e eu gosto desse novo estilo de slasher tá fazendo. O slasher sempre foi um gênero muito violento, mas ao longo dos anos a gente foi se adaptando a diferentes tipos de slasher. Porque se eu voltar lá para os anos 70, 80, você vai reparar que os filmes de slasher, eles usavam bastante sangue, usavam bastante violência, mas pelo estilo de filme da época, a violência ela era gráfica de uma forma diferente. Ao longo dos anos, e depois dos anos 2000, surgiu os Jogos Mortais. Jogos Mortais foi um filme que popularizou a ideia do torture porn, que é essa ideia de você meio que colocar como entretenimento essa parte da tortura que os Jogos Mortais criou. A partir daí surgiram vários filmes que tinham essa ideia. Então, só que nessa época não tinha tanto filme de slasher assim. O slasher estava embaixo. Tentaram fazer alguns remakes que não deram tão certo assim. E aí quando voltou com o Halloween, com a nova trilogia do Halloween, o primeiro filme, o único bom da nova trilogia, ele veio com essa ideia de colocar mais realmente violência na forma gráfica, nesse torture porn. Então qualquer filme de slasher que vem a partir daí usa bastante isso. E essa franquia Pânico está usando isso nessa nova fase, com forma mais agressiva, mais forte. Eu acho que funciona bem. Porque o Pânico, diferente de outros vilões de slasher, ele é um vilão mais real. O Ghostface, na verdade, ele é um vilão mais real. Então tem que usar mais a violência mesmo, e quando usa, ela funciona bem. E eu gosto do estilo, eu gosto das mortes, eu acho que é algo interessante. Poderia até ter algo mais criativo nas mortes, mas de modo geral funciona bem, e eu acho que tem bastante morte que funciona. E isso acaba, claro, muita gente que vai no cinema vai procurando isso, e eu acho que isso é um ponto que sim, tem que ser elogiado pra quem gosta de filme de slasher. E aí o outro ponto pra meio que finalizar seria o ponto da grande revelação. Eu não vou falar qual que é a grande revelação aqui, mas eu achei que esse foi um problema. Eu não gostei muito de como eles construíram pra chegar na revelação, eu não gostei muito de como eles trabalharam a revelação, eu não acho que, apesar de fazer sentido com a história, fazer sentido com o mundo, é até meio que uma reciclagem do que já aconteceu na própria franquia. Então isso também não foi algo super envolvente como eu esperava. Não é algo completamente ruim, faz sentido em questão de narrativa, em questão de trama, em questão de plot, mas mesmo assim é o que eu esperava um pouquinho mais de como eles iriam revelar. Parece até que o filme não deixa a gente brincar um pouco com essa ideia. Todo o filme da franquia Pânico, tirando o 3, que é o pior da franquia pra mim, conseguiu brincar bem com essa ideia de quem é o assassino, como ele funciona, como ele vai trabalhar, e isso aqui pra mim não funcionou tão bem assim. Eu quase esqueci, mas eu tenho que falar. Tem uma parte também que envolve a investigação policial e do FBI. Pra mim, essa é a pior núcleo do filme. Tudo que envolve aquilo até parece um filme de comédia sobre policial. Como eles envolvem a investigação, como eles envolvem a polícia, como eles envolvem a polícia de Nova York, como envolve o FBI,
Tudo isso é terrível, é a pior parte do roteiro. Como eles trabalham, como eles desenvolvem, até parece que se você pensar um pouco nisso, o filme vai até ficando um pouco pior em várias situações que eles poderiam resolver de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila realmente. Então, de modo geral, é um filme que ele tem muita coisa boa, ele tem até um potencial futuro pra franquia, eu quero continuar vendo os filmes, mas eu mais me decepcionei com ele do que eu gostei. É um filme que gerou entretenimento, é um filme que eu não achei terrível, mas é um filme que eu esperava mais, principalmente depois desse novo começo da franquia. Concluindo, Pânico 6 é um filme que gera entretenimento para quem gosta de filme de slasher. Eu esperava um pouco mais de vários pontos, mas eu acho que tem muita coisa boa nesse filme, muita coisa boa que eu espero pro futuro da franquia. Mas mesmo assim, ele não passa de um filme mediano que pode gerar entretenimento, mas que tinha potencial para ser muito melhor do que ele foi. E por isso que eu fecho o filme Pânico 6 com uma nota 5,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Pânico 6? Qual é o seu filme preferido da franquia Pânico? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.